Olá pessoal, voltamos aí com um novo vídeo. Faz um tempo já que eu quero retornar com os vídeos sobre William Blake, e eu quero então neste vídeo aqui falar um pouquinho sobre o Blake, dar algumas curiosidades até, né? Só lembrando que eu estou com um livro para ser já sendo publicado, né, pela editora Mondo, o Evangelho segundo as HQs, e eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser adquirir, para quem puder comprar o livro, que tiver interesse, então puder aí dar uma força para mim. Bom, vamos lá. William Blake escreveu o hino Jerusalém e quase não saiu de Londres durante toda a sua vida. Mas Blake não ficou imune à revolução criativa que varreu todo o continente europeu. A ideia de William Blake como uma figura que representa um aspecto do britanismo, ou mais especificamente do inglês, é bem estabelecida. Seus poemas The Tiger, London e muitos outros são parte integrante dos programas escolares. Seu tipo de espiritualidade fervorosa o coloca em uma linhagem de visionários excêntricos e de pensamento livre. É uma visão que não é prejudicada por seu gosto pela nudez e pela crença nos poderes da liberação sexual. Mas, acima de tudo, foram as suas palavras para o hino Jerusalém que o consolidaram, o que se tornou uma reputação decididamente anglocêntrica, embora também idiosincrática. Eu não concordo com tudo que está dito aqui, com tudo que foi dito, né, a esse respeito do William Blake. O Blake, ele, apesar de não ter saído da Inglaterra, né, ele foi muito mais além, mas eu quero explicar isso mais para frente. Esther Chadwick, co-curadora com David Bindeman do William Blake's Universe, diz o seguinte: Jerusalém, como uma espécie de hino nacional, não é oficial. É o caminho habitual para Blake. Mas o que estamos tentando fazer aqui é tirá-lo explicitamente dessa estrutura nacional. Sim, ele foi um grande artista inglês, tal como foi um grande poeta inglês, mas apesar do fato de durante a sua vida quase não ter saído de Londres e nunca ter saído da Inglaterra, também esteve sujeito a correntes intelectuais e criativas europeias mais amplas. Mas a minha opinião assim vai um pouco além disso, né? Penso que Blake se torna universal por entender os cânones da literatura ocidental, o greco-romano e o bíblico, ou seja, o cânone judaico-cristão, que escolheu conscientemente, como ele mesmo atesta no seu prefácio para o poema Newton. Ele diz o seguinte: as obras roubadas e pervertidas de Homero e Ovídio, de Platão e de Cícero, que todos os homens devem condenar, baseiam-se no artifício contrário ao sublime da Bíblia. As filhas da memória tornar-se-ão filhas da inspiração. Eu abro um parêntese aqui para ressaltar que Blake aqui está negando as musas, as filhas da memória, né? A própria tradição greco-romana em prol da inspiração. Aqui não se trata apenas da memória, mas da razão em prol da imaginação. Parece-me que Blake, que para ele o cânone bíblico é muito mais rico em inspiração e imaginação, e inspiração divina, diga-se de passagem, do que o cânone greco-romano. E ele continua no mesmo prefácio dizendo o seguinte: Shakespeare e Milton foram ambos diminuídos pela doença e infecção geral causada pelos nécios escravos da espada, gregos e romanos. Bom, o profeta Daniel
ele fala sobre o principado da Pérsia, ou príncipe do reino da Pérsia, que impedia que suas orações chegassem ao trono de Deus. Vale dizer que principado é uma categoria tanto de anjos como de demônios, e no caso aqui do Daniel, é uma categoria de demônio de alta estirpe que tem domínio sobre os reinos e os governos, né? Então aqui o principado ou o príncipe governando o reino da Pérsia. Todavia há também um principado greco-romano e, como leitor assíduo das escrituras, Blake tenha entendido que tal principado greco-romano estaria influenciando o pensamento ocidental, inclusive nas artes. Daí que ele cita, como exemplo na literatura, Shakespeare e Milton, que foram influenciados, ou melhor, infectados pela cultura greco-romana. E no parágrafo seguinte, Blake continua: Erguei-vos, ó jovens da nova era, contra os mercenários ignorantes, pois há mercenário no campo, na corte e na universidade. Acreditai em Cristo e nos seus apóstolos, pois há uma classe de homens cujo único prazer consiste em destruir. Então aqui o Blake ele faz uma crítica radical assim, tanto no que ele chama de mercenários, né, que vivem tanto no campo como na corte, né, ou nos governos, né, no meio político, como na universidade, né, no meio intelectual. E então ele faz essa crítica, dizendo que os jovens dessa nova era deveriam ir contra todo esse tipo de mercenários que existem, né, na sociedade. E a expressão nova era também pode ser entendida como a era messiânica, né, a era de 1000 anos citada no livro do Apocalipse. E em tal era, o cânone greco-romano deixará de existir ou perderá sua importância, né? E os versos finais do prefácio corroboram com essa ideia. Os versos, alguns versos, né, estou aqui fazendo um resumo, né, desses versos finais, que diz assim: Porventura o semblante divino brilhou nessas colinas nebulosas? E foi Jerusalém edificada aqui, entre fábricas satânicas tenebrosas? Não dormirá na minha mão a espada, nem cessará na minha mente a guerra, até vermos Jerusalém edificada, na terra bela e verde da Inglaterra. Então, bem interessante esse trecho aqui, e vale lembrar que essa guerra mental, né, ela não cessa enquanto não vier o reino de Cristo, o reino milenar. Porque essa guerra é uma guerra espiritual, é uma guerra que acontece no plano mental, mas é uma guerra espiritual, é uma guerra contra esses principados, contra a influência desses principados, no caso o principado greco-romano. Uma outra coisa aqui é que a esperança de Blake é que a Nova Jerusalém, edificada para o reinado do milênio, também pudesse ser refletida na Inglaterra, né? Que a Inglaterra então fizesse parte desse reinado de 1000 anos e dessa Nova Jerusalém, né? Edificada para o reinado de Cristo na Terra, na sua segunda vinda. E Blake ainda ressalta no mesmo texto: não precisamos de modelos gregos nem romanos, se com justeza e verdade seguirmos a imaginação, esse mundo de eternidade em que viveremos para sempre em Jesus, nosso Senhor. E vale lembrar que o período pós-Revolução Francesa e a crença de Blake e de outros artistas da sua época, na natureza transcendental e redentora da arte, né? Então, Blake, assim como outros, acreditavam que a arte
ela tinha um papel transcendental e que havia então uma busca por uma espiritualidade renovada como parte de sua fé. Então o Blake, dentro do seu arcabouço espiritual e de fé, ele colocava a arte também como um caminho transcendental e de redenção ao próprio ser humano, né? Então, após o ataque da Revolução Francesa ao cristianismo, houve um renascimento espiritual nos países do norte da Europa e, até certo ponto, na Inglaterra. Esse renascimento britânico é representado principalmente por Blake e Palmer, mas houve esse tipo de esforço comum entre artistas românticos na Grã-Bretanha e na Alemanha. Eles compartilhavam a crença de que as artes deveriam ser usadas em conjunto na ideia de uma mitologia total que incorporasse todas as outras mitologias e que seu trabalho poderia ser um dia exibido em vastos templos ou igrejas, segundo Bindeman, né? Então a arte deveria desempenhar o seu papel na regeneração, né, total da humanidade, e que na verdade a arte poderia salvar o mundo, mas uma arte que não fosse ou estivesse pervertida ou infectada, como diz o próprio William Blake. E embora Blake nunca tenha saído da Inglaterra, como eu disse logo no início, esse limite físico-geográfico nunca foi um problema para a poesia universalizante de Blake, ou para a arte universalizante de Blake, que percorreu as dimensões sutis como o visionário Swedenborg, tanto as regiões dos mortos como as dos anjos. O William Blake ele teve acesso a essas regiões sutis, né? E o Jorge Luiz Borges nos lembra que Cristo ensinou que o homem é salvo pela fé e também pela ética. Swedenborg acrescentou a inteligência como também um meio para essa salvação. E Blake ele nos impõe 3 caminhos: o moral, o intelectual e o estético. Então Blake ele vem completando esse compêndio, né, salvífico. Então ele acrescenta aí o estético, afirmando que o estético também fora predicado pelo próprio Jesus Cristo, já que cada parábola é um poema e Jesus Cristo ensinava por parábolas. Eu quero, para finalizar o vídeo, quero apresentar algumas gravuras, né? Então, primeiro temos aqui Europa, uma profecia de 1794. A página de título do manuscrito iluminado de textos e imagens de Blake apresenta então a serpente da revolução prestes a atacar. Mas não é uma mensagem inequívoca, e Blake ele capta uma sensação de energia e potencial tanto quanto de perigo e pressentimento. A segunda gravura é Glad Day, de 1794 a 96, também conhecido como Albion Rose. Esta é uma imagem de redenção humana e nacional, feito numa época em que Blake temia que a Inglaterra estivesse nas garras da convenção e da racionalidade. A figura despojada de suas roupas rejeitou o mundo material para despertar para um novo amanhecer em um espírito de exultação. E para finalizar, o Anjo Rosa sobre a Pedra da Noite, de Albion, da Europa, uma profecia, também de 1794. Blake afirmou não gostar de caricaturas, mas aqui ele satiriza o Papa e, na verdade, as religiões organizadas, como uma figura que se apropriou da verdadeira mensagem de paz e igualdade de Cristo para fins materiais, ganho e poder, usando a beleza dos anjos para disfarçar a brutalidade.
Então aqui é mais uma crítica do William Blake à igreja, principalmente à igreja católica, ao papado, que deixou de lado, né, a mensagem de Cristo, de Jesus Cristo, em prol de ganhos materiais, ganho e de poder, né? E que acabou usando a beleza dos anjos para disfarçar a própria brutalidade dos atos. Então é isso, pessoal. É um videozinho curto sobre William Blake. Quero voltar com a série de William Blake. Claro que eu ainda preciso terminar do Rimbaud, mas eu quero ver se eu faço em breve mais um vídeo então sobre William Blake. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Deixe os comentários. Veja na descrição o link então para a compra do meu livro, O Evangelho segundo as HQs. E até mais.